Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Saudações, ouvintes do podcast Clínico Geral. Estamos aqui mais uma vez para um novo episódio. Dessa vez a nova temporada do podcast Clínico Geral. A gente está voltando aqui mais uma vez para vocês, com coisas novas, como sempre. Como temporada passada a gente apresentou vários quadros para vocês, como o Na Clínica Com, onde a gente trazia algum convidado. Teve uma análise clínica também. São séries do podcast que serão continuadas. A gente vai manter nessa temporada. E nessa temporada a gente trouxe uma série nova também, que a gente vai estrear ela hoje. A gente achou a melhor forma de começar uma nova temporada é com novidade, né? Então, para essa temporada a gente vai estrear um quadro novo, chamado Folclore Brasileiro. Onde a gente vai pegar, o nome é bem sugestivo, a gente vai pegar várias coisas que compõem o folclore do Brasil, que diz da tradição a esse país, né? Eu diria. E para começar esse quadro, acho que a melhor coisa é o Saci. Então, antes de tudo, antes de a gente conversar, eu vou apresentar essa ilustre bancada que voltou, estava um pouco sumida aí, né? Nesse fim de temporada. E agora voltou com tudo. Então, eu vou apresentar ele agora, o Kevin. Olá, ouvintes. Passamos um tempo aí sem estar fazendo nada e sem postar vídeo, sem postar podcast, por causa que o nosso outro integrante aqui, Koski, estava trabalhando aí, estava quase em análogo à escravidão, eu diria, 16 horas dele trabalhando, seriam apenas R$48, mas nesse meio tempo aí, deu para fazer muita coisa, deu para estudar muito, deu para ler muito livro, deu para estudar sobre o folclore brasileiro, que já é uma ideia antiga, na verdade, mas conseguimos hoje juntar a bancada aqui, não inteira, porque tem alguns integrantes da bancada aí que preferem fazer mudança de casa do que gravar um podcast. Não sei qual o fetiche desse nosso integrante chamado Malcolm aí, que gosta de levantar estante, levar para casa de alguém, né? E nem precisa ser um conhecido muito próximo, pode ser qualquer um. Bom, mas é isso. Estamos aí mais um episódio, mais uma temporada. Espero que essa temporada seja tão agradável aos ouvintes quanto a última temporada, que foi um sucesso. E o Malcolm, como vocês sabem, toda vez que ele some, é uma novidade pra gente, né? E eu vou até contar aqui pra vocês, pros ouvintes, que eu acho que o ouvinte tem que estar a par de tudo também, pra saber quem é quem aqui nessa bancada. Assim, nossa amizade pelo Malcolm continua a mesma, a gente, né, é só conhecido de trabalho e tal, nada demais, nada íntimo. E ele vinha comparecendo nas gravações e era isso. Porém, a gente comentava, né, que toda vez que ele desaparecia, faltava uma gravação, ele aparecia com uma outra modificação no corpo. Ele apareceu tatuado, fez lipoaspiração, piercing, alargador, cortou o cabelo moicano, e cada semana ele inventava uma coisa nova. E nessa última semana que ele faltou, ele até compareceu no meio da semana para um estudo que a gente faz no podcast, junta todo mundo, dá uma lida sobre o tema. Ele compareceu com um documento entregue em mãos, uma intimação judicial para todos nós da bancada. Eu, Maurício, Koski, Kevin, a bancada que você já conhece. Todos nós recebemos uma intimação judicial do Malcolm, que ele fez uma remoção de tudo. Ele fez uma remoção a laser da tatuagem, tirou o alargador, deixou furar, deixou fechar o furo na orelha, cortou o cabelo, raspou militar, tá na zero o cabelo dele, e alegou judicialmente, com trechos do podcast onde a gente acusa ele, que a gente estava difamando ele, caluniando a imagem pública dele. E processou nós quatro da bancada.
Se a gente queria deixar os ouvintes a par disso, que vai ser nossa palavra contra dele sempre, né? Porém, o Malcolm sumiu com tudo, tirou tudo do corpo e tá alegando que, judicialmente, que a gente tá mentindo. Ou seja, o ouvinte, como o Malcolm é muito na dele, não tem foto, não tem nada, e a gente também não ia tirar foto, né? Porque, sei lá, seu amigo, seu primo, seu tio chegando na sua casa, tatuado, você não fala, deixa eu tirar dessa foto da sua tatuagem pra mim ter certeza que você não vai apagar ela. Porque você imagina que vai ficar pra sempre, né? Você não imagina que a pessoa vai ser louca de pagar uma remoção à toa. E foi o que o Malcolm fez, ele tirou tudo de um dia pro outro e tá acusando a gente judicialmente. Então eu queria deixar claro aí pro ouvinte, pra saber quem é quem. Acho que até por isso esse atrito aí que ele não veio na gravação de hoje. Não deixou, não falou nada, também ele não tá muito bem relacionado. Mas bom, passando a bola aqui, vou apresentar ele que tá cansado já, tá? Peraí. Não, posso fazer um adendo aqui? Claro, claro. Anteontem, o Malcolm veio conversar comigo, fui conversar até ele, fui até ele, na verdade, quanto a essa questão aí do processo. Eu acho que não deveria ter ido para tanto. Acho que foi um exagero da parte dele. Fui conversar com ele, cheguei na casa dele. O cara tava pintado, o João. Tava careca, né? Tava careca e tava pintado. Tava com a maquiagem do Coringa. Disse pra mim que tinha assistido uma semana antes o filme do Coringa, mudou completamente a mente dele. E ele... Peguei e falei, mas Malcolm, tá toda pintada a cara, toda pintada. Tira isso aí da sua cara. Fiz a mesma maquiagem do filme do Coringa. Falei, tira isso da sua cara, o Malcolm. Se negou a tirar, falou que era a cara dele, falou que não ia tirar, ele era daquele jeito. Falou que ele se libertava das correntes sociais, quando ele se pintava daquela maneira. Então eu cheguei à conclusão de que o Malcolm só quer o caos aqui no programa. E hoje, como não vai ter apresentador dele, a gente imagina que o podcast vai ser bem tranquilo e agradável aos ouvintes. Pode continuar, João. Só queria fazer esse adendo. O Malcolm é um caso que realmente a personalidade dele se encaixou com o personagem Joker, né? Ele realmente se identificou muito. Eu não sabia que ele tinha feito isso, ele tinha me comentado comigo até que ia assistir o filme, que estava empolgado. Ele não tinha gostado muito do Jared Leto, né? Mas eu não sabia desse lado dele aí, Kevin. Ainda bem que você alertou a gente pra gente saber verdadeiramente quem é o Malcolm, né? Depois desse processo eu já não sei mais quem é ele. Mas bom, passando a bola agora sim. Ele tá cansado já, viveu um período de escravidão. Isso aí, galera, isso daí, pra quem acha que é mentira, você pode até pegar a carteira de trabalho do Koski. Trabalhava 16 horas por dia, 6 dias na semana, para receber R$48 a diária. Por isso até que a gente ficou um pouco sem episódio aí, porque tava difícil conseguir libertar o menino. Mas explica aí pra gente, Koski. Saudações, ouvintes do Clínico Geral. Bom, antes de eu explicar, primeiramente, né, falar sobre o Malcolm, né? Malcolm chegou no pré-podcast que a gente sempre faz, chegou aqui dopado de cocaína, cambaleando, entregando documento de intimação judicial. A gente sabe, nem chegamos perto, podre de cocaína, ô João. Mas é isso, o Malcolm, a imagem do Malcolm é isso, e tirou a laser, a tatuagem de cobra que circula o corpo inteiro. Diz que pagou até anestesia, que a dor de uma tatuagem pequena para retirar a laser é insuportável. Imagina o cara tirando a cobra na virilha, ali, tirando o crucifixo que tá na virilha dele. A dor que o cara sentiu. Bom, referente à escravidão aí, não vejo como escravidão. Trabalhei 17 horas por dia no estacionamento, certo? E que o podcast tira umas férias de uma semana, né? Eu fui tentar trabalhar ali pra ganhar uma experiência na vida, pra trazer mais história aqui pro podcast. Acabou que gostaram de mim, fiquei 30 dias lá. Trabalhei 17 horas por dia, me sinto bem. Agora eu dou muito mais valor às coisas, dou mais valor ao vale alimentação, que eu acho que é uma coisa que deve continuar aí. É uma coisa que eu vejo no olhar de cada pessoa que trabalhou ali comigo 17 horas seguidas, que é significativo o vale alimentação. Eu era contra até um tempo atrás, porque eu vejo que o governo faz você gastar para dar dinheiro pro governo. Porque se você não pega o dinheiro do vale alimentação, você pode gastar comprando um canário, que vai no bolso do cara que adestrou o canário. Mas não, com o vale você tem que comprar em mercado. E o dinheiro do mercado vai lá para
pra mão do senhor lá, Toninho da farmácia, do Bolsonaro. Mas é isso. Não vejo como escravidão, apesar de você estar falando que é escravidão, eu vejo como uma experiência de vida. Vou levar pra minha vida inteira. E eu tô aí preparado pra esse episódio. E muito bom voltar, João. Muito bom voltar. Isso aí, a gente ficou até meio preocupado com a situação do Koski. Porque, né, a gente alertava, comentava com ele tinha que dar uma lida na CLT ali e ver que realmente é ilegal, ele estava tendo o dobro da carga horária que é permitida no país e recebendo... Inclusive, João, Claro. Você percebe que essas 17 horas, na verdade, modificaram o cérebro do Koski de uma tal forma que ele já está falando tudo errado. Ele foi falar a favor do vale de alimentação e deu argumento só contrário. Eu não entendi isso aí e acho até importante aí o ouvinte que rebobinar aí a fita e escutar o argumento do Koski e perceber que na verdade foi completamente a favor de acabar com o vale de alimentação, porque foi só argumento contrário. Bom, quanto a isso, eu acho que o João também percebeu, não quis falar. Eu acho que, não sei se o João percebeu isso, se deixou passar. 17 horas. Ô, Kevin. 17 horas por dia. Isso daí faz uma lavagem cerebral no cara. Que é dele nem saber mais o nome. Saber o nome da firma só. Saber só papelada que o Koski preenchia, placa de carro. Trabalhava no estacionamento erguendo cancela. 17 horas por dia. Isso daí, o cara não sabe nem raciocinar mais, Kevin. Mas ele tirou uma semana de descanso. Tá preparado. É o mesmo Koski de sempre. No mesmo nível intelectual. Ele é até melhor, porque ele viveu isso, né? Então, eu vou apresentar ele agora, que foi sensação no último episódio de Espiritismo, e fez um sucesso. O pessoal falou muito bem, o feedback foi espetacular e vai ser host nas próximas oportunidades também. Maurício. Opa, muito obrigado pela palavra. Eu queria estar animado, né? Mas depois de toda essa história do Malcolm, eu realmente confesso que eu tô de luto. Quem conheceu o Malcolm, quem viu o Malcolm no colégio e via ele chegando, rodopiando com aqueles molhado para fora, depois na noite de bebedeira, jamais imaginaria que ele faria uma coisa dessa com a gente. Quando a gente da clínica soube do processo, nós automaticamente vendemos tudo que estava em nossas mãos, inclusive os microfones. Nosso ouvinte pode estar estranhando, né, que nova temporada, um recomeço, um novo ciclo, com os microfones tudo vela lasqueira, mas é por culpa do Malcolm, intrinsecamente culpa do Malcolm, entendeu? E eu queria estar animado, talvez o próximo host eu ainda esteja abalado, que isso realmente impactou, entendeu? Minha vida profissional. É lastimável mesmo, Maurício. Tanto que a gente até tava quase fechando um patrocínio com uma loja de pneus, de vulcanização e conserto de pneus. E eles iam fazer um patrocínio, mas era uma grana bem alta mesmo com a gente do podcast. Tava tudo certo, até a gente ter o nome ali prejudicado, ficar com o nome sujo judicialmente. E eles acharam melhor descontinuar o acordo, porque não fazia bem para a imagem da empresa deles. Ou seja, mais uma vez o Malcolm tentando acabar com o podcast de todas as maneiras que ele consegue. Mas bom, isso daí não vai abalar a gente também. Vamos continuar a gravação. Quem sabe semana que vem o Malcolm tá aí, semana que vem acho que não, a gente ainda vai estar resolvendo alguns quesitos aí. Mas mais pra frente a gente resolve pagar todas as dívidas que a gente tem, ou a gente pagar os advogados aí e ver se consegue ganhar esse acordo. E aí a gente vê se resolve com o Malcolm, chama ele para um novo episódio, para ele se explicar e conversar com a gente certinho. E bom, e dando pontapé inicial ao tema, a gente vai falar um pouco hoje sobre folclore brasileiro, nesse novo quadro. E a gente acha muito importante dar valor ao produto nacional. Por isso que a gente já tem um quadro sobre que é o Análise Clínica, onde a gente analisa artistas e pensadores brasileiros. Tanto música quanto poesia, a gente dá o valor para quem não tem o devido reconhecimento. Hoje a gente vai fazer a mesma coisa, porque a mídia brasileira
ela é muito centrada numa cultura anglo-saxônica ou europeia. A gente vê aqui o Halloween, ele é mais comemorado que o Dia de Todos os Santos. É mais comemorado que o... Ninguém sabe o aniversário do Saci, por exemplo. Alguém da bancada sabe que dia do ano é o aniversário do Saci? Eu não sei não, eu acho que isso aí deveria ser uma pesquisa mais avançada aí. Eu não cheguei a esse ponto aí de análise não, ô João. Por quê? Qual que é finalize seu pensamento. Porque não tem. A cultura brasileira, ela não tem reconhecimento. Boitatá, Saci, Curupira. Não tem valor nenhum. A mídia, ela exclui, ela ignora esse tipo de conteúdo. Por isso que no Brasil é muito mais valorizado o Halloween, que é uma festa estrangeira, que é uma festa americana, do que ter alguma própria festa brasileira para isso, com o tema. Eu concordo completamente com você, ô João. Até porque não vejo nenhum Saci há muito tempo. Há muito tempo que eu não vejo um Saci, um Curupira que seja, né? Isso deveria ser até por motivos no caso do Curupira aí, o Curupira perdeu completamente, óbvio que esse podcast não é sobre o Curupira, mas o Curupira perdeu completamente aí pro Bolsonaro, a partir do momento da eleição do Bolsonaro, Curupiras foram terminados, isso a gente sabe. Não tem como esconder isso da gente não, a gente sabe muito bem. No caso do Saci, eu acho que deveria ter no mínimo um programa de TV ali, eu acho que o Saci, a gente sempre teve a ideia do Saci ser aquele cara mais conversado, né, mais carismático. Eu acho que deveria ter no mínimo um programa de TV ali, não sei, eu acho que o Serginho Groisman já tá altas horas, né, já tá meio bem velho já, eu acho que dava pra colocar ali no lugar dele um Saci Pererê. Eu acho que é interessante colocar ali um Saci, talvez. Acho que isso seria mais interessante do que um Serginho Groisman. Fica aí minha opinião. Isso mesmo, Kevin. Estou de acordo com a sua opinião. A gente pensa igual nesse quesito, porque o Saci não tem reconhecimento, não tem mídia, não tem programa, não tem nada. Você vê, por exemplo, a Cuca. Já teve o programa dela, tem gibi, tem livro, teve programa de televisão, que foi uma das poucas coisas brasileiras que tiveram reconhecimento. Porém, ficou no passado também, né? Já foi, não tem mais, não passa mais, é bem difícil de encontrar até se quiser. Mas agora o Saci, ele fez uma pontinha ali no programa da Cuca. Pra quem não, pro ouvinte que não conhece, pro ouvinte que é de 2003 pra frente, eu diria, o nome do programa é Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde você pode ver uma participação ali em alguns episódios do Saci. Ele mesmo, o Saci em pessoa atuando ali. E você pode conhecer um pouco da história sobre ele, ver como é as características dele. Porque o Saci, como a gente falou no episódio de Espiritismo, Jesus Cristo, dinossauros, essas coisas são tudo retrato falado. O Saci não. O Saci tem filmagem dele, tem foto. Por isso que você consegue ver como ele é. E as fotos são realmente do Saci. Até um pouquinho antes das selfies, mas são fotos do Saci. E também tem retrato falado. Além de tudo isso, tem retrato falado também. Ou seja, além de foto e outras mídias, o Saci também está na mídia comum aí, que é o retrato falado. A mídia comum, a mídia natural é o retrato falado. Isso a gente já citou aqui no podcast, que a mídia natural do homem é o retrato falado. Alguém mais tem alguma coisa a colocar sobre esse assunto? Eu tenho sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma crítica à série em si. Que o João falou que a série se trata da Cuca. Cuca nada. Ela aparece no Sítio do Pica-Pau Amarelo uma vez a cada episódio e raramente, entendeu? E o personagem principal do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de fato é um Pica-Pau Amarelo que não existe na série. Então vai a minha crítica aí bem forte, bem pesada mesmo a produção aí do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu não sei porque não é da Globo, se eu não me engano já passou no Canal 9, daí que foi transmitido na Globo. Mas de fato não se encontra o personagem principal. Ah, mas é a Chiquinha. Não é Chiquinha também. Agora eu esqueci até o nome da menina que tem o cabelo amarelo. Narizinho? Emília. Emília.
ela parece que quer chamar mais atenção que todo mundo ali. Ai, vai, a dona Beta vai falar alguma coisa, entra no meio, fala uma coisa ali, sabe? Não dá pra saber quem é quem ali nessa série, não dá pra saber quem que é o foco, sabe? Vira uma bagunça. Às vezes até acho que é o próprio Saci, João. Às vezes parece que a produção dessa série quer dar uma atenção pro Saci, mas daí volta pra Chiquinha sendo o personagem principal salvando o dia, sabe? É uma mescla assim que a gente desanima de ver, claro que desanima. Tanto que tá aí, ó, a Globo meteu a faca, tomaram indenização de 23 mil, que eu pesquisei antes de fazer esse podcast. Sítio do Pica-Pau Amarelo não aparece mais na Globo por questão judicial, tá? Não é aquele desenho fofinho, tudo bonitinho, não. Tem muito mercenário por trás disso daí, Kevin. Tem muito mercenário que queria meter a faca, queria um dinheiro a mais, e tá aí pagando até hoje pra Globo, e parou de passar lá em 2012, se não me engano. Estão se fudendo até hoje, viu? Quanto a isso, Koski, eu não sei muito bem aí as questões judiciais, não sei aí quanto a essa informação, mas uma coisa que eu posso dizer aqui, que é o seguinte, quanto a Emília aí, que você falou que dá uma raiva, eu acho que o Sítio do Pica-Pau Amarelo pecou na seguinte questão, não ter votação igual no Big Brother, não poder eliminar ali um personagem, entendeu? Eu acho que isso seria muito importante, não sei se você concorda comigo, Costa, mas eu acho que seria muito importante ali um Pedro Bial para entrar ali no meio e falar, pera aí, faz a votação um contra o outro, quem que é o líder da semana, você vota, elimina alguém, bota no paredão e assim a gente elimina alguém. Eu acho que isso é o que faltava. Daí eles vêm com a história, né? Que é um desenho infantil, não sei o que. Tem que jogar um contra o outro ali dentro. Quero ver todo mundo se matando ali. É Cuca tentando eliminar a Dona Benta, entendeu? Até às vezes eu acho que é o Rodrigo Faro, o personagem principal, que o Rodrigo Faro apareceu um episódio só, sabe? E toda vez que aparecia uma propaganda do Sítio Pica-Pau Amarelo, aparecia uma cena do Rodrigo Faro, sendo que nem ia passar nesse final de semana. Mas sabe, tinha que botar isso mesmo, cara. Tinha que botar um contra o outro ali, cada um se ganhando por si, luta de sobrevivência, cara. Só pra ter uma ideia, o Pedro Bial tá fazendo um talk show. Quanto tempo eu dormi, gente? Quanto tempo eu dormi, ouvinte? O Pedro Bial, até semana passada, tava apresentando o Big Brother Brasil e agora tá no talk show. Você acha que ele não quer apresentar um Big Brother Brasil de novo? O cara tá chorando todas as noites, tá em depressão profunda, talvez. Mas é o seguinte, eu acho que deveria colocar ele ali num Sítio Pica-Pau Amarelo ali, refazer, só que com essa questão da eliminação, Emília tem meu voto na questão de ser eliminada. Isso é certo. Agora, vamos voltar pro tema, que é Saci. Eu acho que uma pessoa aqui que é muito ligada a essa questão aí do sítio, essas coisas, e pode mais falar sobre esse assunto, é o nosso amigo Maurício. Ele, que o pai dele lá, que é caminhoneiro, que é lá do interior, o segundo pai dele, né? O primeiro pai dele. O segundo não, o primeiro. E aí ele tinha que ir lá pro interior muitas vezes e as questões dos causos de Saci Pererê, até que é uma família que a gente deve citar aqui, a família Pererê, que as pessoas passam despercebido. Oi? Os casos de Saci abundam, né? Naquela região. Que antigamente era tudo só mato, né? Então o Saci virava, batia a perna pra lá e pra cá. Mas agora, como tá urbanizando tudo, o Saci tá perdendo lugar, entendeu? E na cultura popular, todo mundo sabe que o Saci é um fanfarrão. Não sei se vocês lembram, a única função dele é assoviar das pessoas, pro pessoal ficar confuso e sair correndo, entendeu? É um brincalhão. Mas a origem dos assobios é indeterminada, é impossível de ser localizada. Mas imagine você agora, no centro de Curitiba, um assobio. A mulherada ia ficar furiosa, entendeu? Então, o movimento feminista que acabou com o Saci Pererê. Quanto a essa questão social, eu tenho uma coisa para falar também, Maurício. Você fala aí das feministas, mas tem uma coisa. O João Dória também. Que a gente fala, não, só as feministas influenciaram o Saci Pererê. Não, tem mais coisa que influenciou ali o grupo, que na verdade a família inteira, né, do Saci Pererê,
que é o seguinte, o João Dória, ele entrou ali como prefeito de São Paulo, não sei se agora já saiu, mas não sei se o ouvinte sabia disso, mas entrou como prefeito de São Paulo, e nessa que ele virou prefeito de São Paulo, ele diminuiu ali o limite de velocidade. E como muitas pessoas aqui sabem, o folclore brasileiro, né, Saci Pererê, ele tem uma velocidade ali indeterminável, né, ele vira ali um tornadinho e sai correndo ali, entendeu? E quanto mais alta ali o limite de velocidade, mais o Saci Pererê não consegue andar, né? Mais ele é multado, mais ele fica puto, mais ele fica com raiva, e isso é um problema aí pra família dele. Se ele é esperto, o Saci Pererê é esperto, porque sabendo dessas multas, ele criou várias identidades. Eu tô procurando aqui na Wikipédia e apareceu várias identidades falsas do Saci Pererê, né? Então vamos começar, né? Ele é conhecido por Saci, esse foi o relato, né? O pessoal pega, ele faz dupla nacionalidade, essas coisas, e começa a misturar, né? Os seus RG. Eu vou começando, ó. Saci Sererê, Matim Pererê, Matita Perê, Saci Sassurá, Saci Triquê, Choquito, 2P, tem o Saci hibridizado também, o Saci SP, tem o PP, o PIP, o Atleticano, Sacolé e o Yuri. Então todos esses nomes estão vinculados. Qual é o último apelido, Maurício? O Yuri. Yuri? Tudo esses estão vinculados a uma pessoa só. São importantes aí pro ouvinte saber aí, quando conhecer alguém aí numa balada e o cara já passar para você um nome falso e já saber, né? Isso é importante também. Talvez aí também já fica aí pra polícia, essas coisas, uma denúncia, digo assim, que se você vê alguém correndo aí na estrada, né, ali pegando ali uma velocidade altíssima na estrada, você sabe ali, se te dá uma identidade, se for um desses nomes, você já desconfia que é o Saci Pererê aí, né, que aliás, eu acho que o João queria contar a história dele aí, eu vou deixar aí, que até por causa que é o host de hoje, né, ele fica aqui brigando com a gente aqui, mas é importante saber isso. Importante, Kevin, eu diria até, para poder contar para o ouvinte, porque o ouvinte às vezes não sabe com quem ele está lidando, não sabe quem é o Saci sobre a história, até porque isso não tem muita divulgação. Mas o Saci, eu diria que é o menor ator, o menor mau caráter. O Saci é claramente usuário de drogas, pela descrição dele. Não sei se os ouvintes conhecem, eu vou dizer a história dele. Bom, o Saci ele tem origem no Brasil, a história em si é brasileira, como a gente conhece, é do folclore brasileiro, tanto que esse é o tema do episódio de hoje. Porém, ele tem influência tanto africana quanto portuguesa. Diz a lenda que o Saci, ele veio nas épocas de... A história do Saci, a lenda em si, surgiu na época de navios negreiros, entre outros, onde o pessoal da África trouxe a lenda como uma origem, como de lá. É só uma adaptação das lendas deles. Tanto que diz a história deles que o Saci perdeu a perna em uma luta de capoeira. Como influência portuguesa... Que luta foi essa? Perdão, teve que interromper. Que luta de capoeira foi essa? Eu nunca vi uma luta de capoeira. Arrancar uma perna? Procurem aí, ouvintes. Tem um golpe chamado tesoura. Tesourada. Ah, daí entendi. Cortou a perna. Mas pensa no... Nossa. Mas pensa na porrada, né? Cena forte, né? O cara deve ter uma unha de bruxo também pra arrancar fora o negócio. Porque tem que ser alguma coisa pontuda. Mas o cara vai quebrar... Oi. Mas provavelmente o golpe que ele acertou, que o Saci sofreu, não tinha nem nome antes disso. Era só um golpe ali da capoeira. O cara tinha acabado de inventar. Mas como eles viram que o golpe cortou, tirou a perna do Saci fora, eles já nomearam como tesoura ali mesmo, entendeu? Sim, na hora ali, né? Foi o que deu pra fazer na hora também, né? Coitado do pessoal que tava assistindo. Mas imagina, né? Porque tirou a perna inteira do cara. Imagina o negócio saindo da perna dele ali. A perna saindo do corpo dele ali numa luta. O cara deu uma tesourada ali na virilha, cara. Que saiu inteiro o negócio.
O Koski deve ter pego ali no ligamento, sabe? Do joelho ali com a canela. Deve ter batido ali. Deve ter destroncado ali a parte ali do joelho. Que tem uma ligação, tipo boneco mesmo de você ouvinte aí. Você tem uma ligação aqui. Não sei se você já estudou anatomia. O Maurício pode até falar melhor aí pra gente. Mas tem um encaixe, né? Um encaixe do joelho com a canela. E aí, o joelho com a canela, e aí quando o cara meteu ali o pé, deve ter deslocado essa parte aqui, não tem mais como encaixar. Se desencaixar aqui, não tem mais como encaixar. Não sei se você sabia disso, mas é tipo boneco que você tem aí em casa, sabe? Boneco de criança, sabe? Você encaixa, perde uma perna assim, tem que encaixar. É a mesma coisa. Na capoeira ali, o cara acabou dando um chute ali, desencaixou, e foi mais fácil ele cortar a perna inteira, porque é igual a teoria do calvo, né? Você já tá calvo, é melhor cortar o cabelo inteiro, passar a máquina zero e raspar o cabelo inteiro. Dando sequência aqui à história, sobre a questão de influência portuguesa, eles também têm um mito parecido, que é chamado de Trasgo. E a história dele é bem parecida com a do Saci também. Também é eu diria uma criança pequenininha ali, um menino pequenininho, travesso, mau caráter, infrator. Então, a história tem origem desses dois, do continente africano e de Portugal. Mas a história que conhecemos hoje é brasileirada, né? Passou de geração em geração. Neto, o avô conta pro pai, que conta pro filho, e vai passando de geração em geração. E a história veio à tona quando o Machado de Assis publicou em um jornal que queria saber sobre o que os leitores do jornal conheciam sobre a história. Então ele fez um compilado das versões da história que ele recebeu e escreveu a respeito. Tanto que tem um livro sobre isso chamado Saci Pererê, Resultado de um Inquérito. Que é o livro do Machado de Assis que ele que ele publicou fazendo um mix de opiniões que ele teve de lenda e versões da lenda. Por isso que ela é tão difundida. Ela varia de região para região. Como o Maurício falou, ele tem 15, 20 nomes. Gostaria até de falar a questão do título, João. Peraí. Você tá falando aí uma coisa aí nova, por causa que veio para mim, chegou nos meus ouvidos, que o título, na verdade, era Saci Pererê Greatest Hits, né? Que é os melhores hits. Que já é algo na cultura pop, e como a gente sabe, o Machado de Assis faz parte dessa cultura pop, e é algo comum aí de ter álbuns de grandes bandas, como por exemplo Saci Pererê, que tem o nome Greatest Hits. Questiona essa informação aí da sua parte. Sim, cara, o título original é esse, mas eu digo a tradução dele, a versão original. A versão traduzida é Saci Pererê, Resultado de um Inquérito. A versão original, escrita por Monteiro Lobato. Desculpa, pro ouvinte aí, não é Machado de Assis, é Monteiro Lobato. O título é Saci Pererê, Greatest Hits. Que mostra que tem uma influência há muito tempo, né? E aí eu volto aí num questionamento que eu faço até pro João, que ele já citou aqui, que ele, provavelmente, aqui lendo a descrição, ele, né? Isso na voz dele, abre aspas, João falando. Ah, não, aqui, ó, falando aqui, só lendo aqui a descrição, o Saci Pererê deve ser cracudo, usuário de crack. Ele falou isso. Agora eu me pergunto, e pergunto aqui pro pessoal da bancada também, pessoal aqui que tá escutando, vocês têm que interromper nessa hora aqui, por causa do seguinte, como que vai ter crack na época do Monteiro Lobato, o Koski? Me fala uma coisa dessa. O cara me manda, tinha crack na época do Monteiro Lobato? Você acha que tinha crack na época daquela época lá? Faz muito tempo, o pessoal lia jornal, o Koski. Crack, eu não sei te dizer, Kevin. Certeza que não existe. Mas que o Saci Pererê era alombrado, que ele saía louco, o olho arregalado, fazendo trance em cavalo, do nada. Alguma coisa ele tinha usado, Kevin. Isso daí pode ter certeza. Pra chegar lá e fazer trance em cavalo, com certeza ele usou alguma coisa. Mas isso daí realmente não existia, até porque o crack é feito pelo computador, né, o Kevin? Tem uma substância que é feita ali, tirada da impressora. Ou você acha que
que existia no tempo da Idade da Pedra? De jeito nenhum. Não só da impressora, mas assim, você sabe que tem que quebrar a tela do monitor, né? Você sabe disso. O crack para você, não só da impressora, a tinta da impressora, né? Que é importante a gente citar aqui, como também um item, né? Uma coisa que tem dentro ali, uma essência de monitor. Você tem que quebrar o monitor do seu computador ali e dentro ali vai ter um negócio brilhante. Você pega aquele negócio. Não é muito difícil. É só pegar aquele negócio que você vai ter toda aquela essência, né? E na época do Saci Pererê, naquela época onde o pessoal lia jornal, você acha que ia ter um crack? Óbvio que não. Se ele utilizou alguma coisa, isso eu não posso falar nada. Mas quanto ao crack, eu sou completamente contra, Ju. Sou completamente contra. Bom, fica aí, então, o nosso Paulo, que já apareceu aqui no nosso episódio. Conversem com ele lá, conhecidos do Paulo, para responderem a gente, né, se existiu ou não crack nesse período histórico. Por favor. O ouvinte vai poder dar um replay no podcast, voltar um pouquinho e rebobinar a fita. E vai poder ver que em momento nenhum eu disse que o Saci usava crack. Eu disse que o Saci era claramente um usuário de drogas. Não disse qual. O ouvinte pode voltar e ver quantas vezes ele quiser, que essa foi a informação que eu dei. E isso é inegável, porque eu posso até fazer a descrição aqui do Saci para vocês. Não sei se vocês conhecem. Parou, João. Parou. Vou ter que falar aqui com o Koski. Você tá fazendo igual o Malcolm. Koski, olha pra mim, Koski. Olha pra mim. Você ouviu a mesma coisa que eu escutei, Koski. Ele tá aqui contra 3 pessoas e as 3 pessoas já falaram em favor de mim, do meu argumento. 3 pessoas escutaram a mesma coisa. Eu não vou questionar aqui muito mais, porque o seu teto é de vidro, João. O seu teto é de vidro. Só queria deixar claro que o seu teto é de vidro. Entendeu? Você fica atacando pedra aqui, mas o seu teto é de vidro. Pode continuar. Eu não vou nem contra-argumentar, para não prolongar demais. O ouvinte vai poder dar replay quantas vezes ele quiser, ele vai poder ver o que eu falei. Porém, eu não sei se vocês conhecem as características do Saci. Vocês sabem como o Saci é? Vocês sabem alguma coisa sobre ele? Ele é negro. Você tá falando fisicamente, João? Ou você quer saber, tipo, da psicologia dele? Assim, fisicamente o Saci é negro, ele possui uma perna só e usa uma espécie de gorro. Que de fato criou o gorro, porque antes do Saci não existia ninguém que usava. Mas é isso, e ele anda também com uma saia vermelha e sem camisa, João. É isso que me lembra o Saci. Pelo menos é o que foi passado pra mim. O retrato falado do Saci é esse. Tinha um buraco na mão igual o Jesus Cristo. Eu acho que, na verdade, foi até uma jogada de marketing na questão do buraco na mão, para tentar se assemelhar a uma figura nesse nível. Então, até aquela questão do buraco da mão também, Koski. E, aliás, essa questão do buraco na mão que se assemelha muito à história de Jesus Cristo, né, que também tinha um buraco na mão. E eu não sei se isso foi uma jogada de marketing para conseguir visualização, né, questão, né, de um personagem ser parecido com o outro, mas tem essa característica aí do Saci Pererê. Mais alguém tem alguma informação que pode colocar aqui para o ouvinte? Eu queria trazer, Kevin, certinho a informação e a descrição do Saci pro ouvinte. Para o ouvinte poder visualizar mentalmente de quem a gente está falando. O Saci, ele é um ser pequenininho, tem 1,50 m aproximadamente. E ele é negro, como o Costa falou, possui uma perna e ele locomove-se pulando pela selva. É careca. Atenção, o Saci é careca. E, às vezes até por isso ele usa o gorro vermelho na cabeça, para esconder. Frequentemente ele é visto com o cachimbo na mão. Diria que praticamente todas as versões do Saci ele tem um cachimbo na mão. E além disso ele tem os olhos vermelhos. E agora eu trago para vocês uma informação. Eu não ia acusar o Saci de indigente, de usuário de droga à toa. Segundo a lenda do Saci,
ele é o considerado guardião das ervas e das plantas medicinais. O Saci tem um profundo conhecimento das técnicas de manuseio e de preparo das ervas. Isso é o que a lenda do Saci diz. Agora, se você conciliar essas duas informações, você vai ver que tem sentido o que eu falei e vai ver que tem sentido o que o Kevin falou, que o Koski falou. O Saci provavelmente estava alombrado para sair dando trança em cavalo, cara. Não existe explicação racional para isso, Kevin. Quanto Pois é, pera aí, Maurício, só deixa eu me defender e você já continua. Quanto ao uso da erva, eu não tô aqui me posicionando contrário. Tô me posicionando contrário ao craque que você bem disse e agora tá negando o que disse. Só mais uma coisa agora, para terminar, quanto às coisas do cachimbo, que é uma análise minha aqui, uma análise quanto ao Saci Pererê, ele que usa uma perna só, ele só tem uma perna, a outra ele perdeu numa capoeira muito radical, e ele também usa um cachimbo na mão, ou seja, ele já elimina um braço. Pra dar um pau no Saci Pererê, é a coisa mais fácil do mundo, o João. Ele tem uma perna, e aí você pensa, pô, mas ele tem 2 braços, então vai ser diferente, então vai ser difícil até, porque o cara tem 2 braços para dar soco. Só que não, ele elimina um braço porque ele segura o cachimbo. Então ele não consegue dar um soco com você porque o cachimbo tá na mão dele. Então já elimina um braço. Então, basicamente, o Saci Pererê, na verdade, não só tem uma perna, como, na verdade, só tem um braço também. Isso fica uma informação aí pro ouvinte, que eu acho que essa informação não chegou pra ninguém aí, né? Que o braço dele ali, na verdade, um dos braços dele, só serve pra enfeite mesmo, pra segurar ali o cachimbo. E eu tenho outra acusação ainda. Voltando no tópico que o João falou do resultado de um inquérito do Monteiro Lobato, nesse mesmo inquérito tem um depoimento de um senhor de Pitangueiras, que ele relata que toda sexta-feira santa brota uma flor de samambaia, entendeu? Floresce uma flor toda sexta-feira santa, o que é claramente um milagre, né? Porque a samambaia é pteridófita e pteridófita não dá flor. Mas depois desse milagre é o que vem um outro milagre ainda, que é aquele que se apossar da flor da samambaia conquistará todas as riquezas do mundo, entendeu? E se tornar irresistível para todas as mulheres. Só que o que acontece? A samambaia é guardada pelo Saci Pererê, entendeu? Então quando floresce, o Saci Pererê já pega a flor. Ele é um monopolista, né? Ele é um burguês que pega todas as flores do mundo para conseguir cada vez mais dinheiro, entendeu? É um ganancioso. Vou até perguntar aqui pro Koski, que já tem experiência na questão de segurança, que ele foi segurança aí do estacionamento, que se uma pessoa como o Saci Pererê chega pedindo ali emprego, Koski, para fazer segurança ali do estacionamento, você daria o emprego? Você contrataria uma pessoa ali só com uma perna e, como já foi dito aqui, também só um braço? Não, Kevin, eu não contrataria. Não ia dar nem a oportunidade das pessoas sonhar, né? Falar, não, pode deixar o currículo aí, amigão. Mais tarde a gente vê aí e acerta tudo. Não, eu falaria na cara que, amigão, uma perna só realmente não dá. Eu ainda falo, né, que você vai ficar andando o dia inteiro aí no estacionamento, vai ser ruim pra você. Você tem que ficar com o rádio na mão e o outro segurando o cartão, a chave. Não vai dar, não sei o quê. Mas a verdade é que o povo não gosta. O povo olha com um olhar diferente pra uma pessoa que só tem uma perna. Uma pessoa que só tem um braço. Não é preconceito, tá, gente? Longe de mim, isso daí. É que o pessoal... Mas e se no currículo dele tivesse escrito que ele tem resiliência? Você sabe o que é resiliência, né? Resiliência é respeito, né? Não, resiliência é quando a pessoa apanha e no dia seguinte ela tá reconstruída, entendeu? Tá novo pra mais um dia, entendeu? É igual a pessoa fazer 20 flexão, né? A pessoa que não consegue levantar peso, mas consegue fazer 20 flexão. Essa pessoa tem resiliência, né?
Não é força. É tipo trabalhar 17 horas e no outro dia ir lá trabalhar de novo. Tem que estar 7 horas da manhã lá, depois das 11, né? Tá dito, então. Pelo Koski, Saci Pererê morria de fome, então. Bora pra próxima. Não, ó. Aí também não dá pra deixar passar o que você falou, né, Maurício? Pode seguir, mas não, gente, não. Só não daria um emprego, não daria dinheiro, mas morrer de fome, não. Não daria comida também. Mas uma pessoa ia ter que dar, né, gente? Todo mundo pensar igual eu também. Vai morrer de fome. Vai morrer de fome. O Saci Pererê vai morrer de fome. Nessa sociedade daria? onde você. Daria comida Eu pra ele? daria comida. Então não É morria. óbvio, eu vejo. Então eu não daria, porque eu quero ganhar essa discussão. Então eu não daria. Não. Vocês ouviram o que eu falei? Vocês conhecem o Saci mesmo? Vocês sabem de quem a gente tá falando aqui? Porque não sei se vocês conhecem o Saci da trança em cavalo. Da trança em pelo de animal. Outra coisa Com que uma o Saci... mão, né? Porque a outra tá. Só com uma mão ele dá dança. Eu não sei que habilidade que ele consegue. Só com uma mão ele conseguir ali dar uma trança no cavalo, porque a outra tá com cachimbo. Exatamente. Não justifica, Kevin. O cara podia estar trabalhando, podia estar fazendo alguma coisa ali. Olha a habilidade que ele tem, podia ser um exímio cabeleireiro. Cabeleireiro com uma mão só. Justifica, Kevin. Só que é o seguinte, só que aí eu vou discordar de você. Cabeleireiro eu acho que não, porque cabeleireiro tem que colocar a mão tem que usar duas mãos. Aí tem que colocar uma mão ali na cabeça do cara ali pra cortar o cabelo, né? Tem que abaixar um pouquinho mais. Você sabe que existe uma regra, uma ética de trabalho dos cabeleireiros que prega isso. Essa questão de abaixar a cabeça do cliente utilizando a mão. E como ele utiliza ali a mão ali pra fumar, né? Utilizar o cachimbo. Eu poderia até dar uma dica pro Saci Pererê que quer trabalhar com isso, que quer entrar para esse ramo. É o seguinte, como você aí tem uma questão aí de ter uma perna só, você equilibra na cabeça do seu cliente. Eu acho que isso seria a melhor dica que eu posso te dar. Mas a questão do corte de cabelo, eu acho que é o ramo que mais difícil do Saci Pererê entrar. A questão de segurança, eu concordo, até porque você tem ali um cachimbo na mão, mas na outra mão você tem um taser. Então ali eu acho que sem problema nenhum. O taser tá ali para te segurar completamente, 100%. Malabarismo também seria uma coisa impossível, né, Kevin? Malabarismo com taco, né, que se ele tem só uma mão, ele vai ficar jogando o negócio pra cima e pegando com a mesma, mas daí não ia ter graça nenhuma, né? Já não poderia entrar no circo do pai do Maurício lá, o Stone Cold Steve Austin 7, porque realmente com uma mão dá pra fazer malabarismo, né? Agora cabeleireiro e malabarismo. Agora tem um leque aberto de profissões aí que o Saci Pererê podia ter trabalhado, mas não. Preferiu atazanar cavalo. Mas pro ouvinte que não sabe, eu me considero um não sabedor também. O que significa dar trança em cavalo? Quão grandioso isso pode ser? Larica. O cara usou droga, alguma coisa ele vai fazer, sabe? Sabe, procurar uma coisa pra fazer, sabe? É isso. O cara vai procurar uma coisa pra fazer. Se resulta nisso daí, Maurício. Explicar como é que a gente explica um negócio desse. Ô Maurício, o Saci, ele queima o arroz, queima o feijão das cozinheiras. Ele também troca o pote de sal e o pote de açúcar de lugar. O Saci é um vagabundo, um infrator, um paspalho, brincalhão. Fica fazendo sacanagem, entendeu? Até ali na larica, até lombrada ali, chapado com a merda da droga. Ele faz esse tipo de coisa, ele toma esse tipo de atitude ali sem saber. Às vezes ele não é realmente mau caráter, mas seguiu esse caminho pra vida dele. E aí fica a dúvida. Bolsonaro vai fazer o quê? E essa vai ser a pergunta que vai ficar para nós, os ouvintes também. O dia do Saci, que é dia 31 de outubro, tá chegando. A gente espera uma providência até lá. A gente espera um desfecho para essa história. Eu espero até mesmo que o senhor Jair Messias Bolsonaro, se estiver ouvindo isso, entre em contato com a gente, pra gente conversar e ver o que pode ser feito.
que deve ser feito. E os ouvintes também, se puderem fazer isso chegar até ele. Os ouvintes também, se puderem dar sugestões pra gente do que fazer. A gente está desesperado, porque falta muito pouco tempo. E é isso. Agradecer vocês por terem ouvido até aqui. Até um próximo episódio. Tchau. E quem ficar com dó de Saci, que leve pra casa. Vagabundo! Hein? O Saci, ele é mascote do esporte, mano? O Internacional. Esporte Clube Internacional. É.